Eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje a primeira vez. Como você vê, é um culto, nós somos uma turma pequena, um monte de pessoas hoje, acho que viajaram, mas a gente está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, de qualquer maneira. Amém? Amém. Na semana, a gente está falando da mulher samaritana. Na semana passada, a gente falou um pouco das barreiras que aquela mulher, talvez você fique até um pouquinho perdido nisso, mas é uma história que todo mundo conhece, né? Quando Jesus Cristo estava descendo da Galiléia, indo para Jerusalém, ele passou por Samaria. Samaria era um caminho que ninguém gostava de fazer, nenhum profeta, ninguém gostava de passar por Samaria. Existiam 2 outros caminhos diferentes para chegar até onde eles queriam, mas Jesus Cristo resolveu, ele disse na palavra dele, ele disse que ele tinha no coração, ele precisava passar lá. Então era plano de Jesus Cristo se encontrar com aquela mulher samaritana. E no diálogo entre Jesus Cristo e aquela mulher colocou tanto obstáculo, né, na palavra de Deus, naquilo que Jesus Cristo queria dizer para ela ali, e nós falamos um pouco disso, então, na semana passada. Vamos ler, então, João 4, 19 a 24, para a gente ter uma visualização do texto, então, na nossa mente. João capítulo 4, verso 19 até o 24. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis, ou vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vê nesse texto aqui, o versículo anterior, Jesus Cristo tinha acabado de dizer para aquela mulher assim, ó, vai lá e traz o seu marido. Aí ela, mas eu não tenho marido. Aí Jesus Cristo diz para ela, então é verdade, você disse muito bem, você já teve 4 maridos ou 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Aí, quando ela viu que ela foi pega naquele flagrante dela ali, ela simplesmente vira para Jesus, oh Senhor, vejo que tu és profeta, foi o primeiro versículo que nós lemos ali. Vejo que tu és profeta, bom, neste caso, então me diz, né, porque os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Aquela mulher, ela colocou barreira, porque Jesus Cristo pegou ela no flagrante dela. Aquela mulher, ela era uma adúltera, e ela estava naquela situação, e Jesus colocou aquilo para ela, e ela levou a coisa pelo outro lado, ou você é profeta, ela simplesmente desconversou. Então são muitos obstáculos desse tipo, que a gente, como essa mulher está colocando aqui, que a gente vê muito hoje na nossa vida, na vida das pessoas, né? E a gente acaba não aceitando esse convite que Jesus Cristo fez para essa mulher, que é de beber dessa água. É a coisa importante desse texto, é que Jesus nos oferece uma água, porque ele falou para aquela mulher, olha, se você beber da água que eu te ofereço, você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu te ofereço, ela faz em você um rio que jorra para a vida eterna. Ou seja, isso aqui é uma coisa simplesmente que fala da vida cristã. Isso é a vida cristã, porque quando nós nos tornamos cristãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós bebemos dessa água, e essa água, ela precisa gerar em nós isso, ela precisa correr como um rio de nós, fluindo para a vida eterna. Isso é uma vida cristã transformada, totalmente transformada, e era isso que Jesus Cristo falava para essa mulher aqui nesse lugar, e ela não conseguia perceber isso, como muitos não conseguimos, como muitos de nós não conseguimos. E a igreja, ela falha, ela tem falhado de uma forma assim, geral, vou dizer, nesse sentido, em perceber que esta é a verdadeira posição do cristão, viver nessa plenitude que Jesus Cristo fala aqui nesses versos 13 e 14, que nós lemos na semana passada, de ter essa água, porque quando nós temos essa água que flui de nós, de dentro de nós, e salta para a vida eterna, essa água, isso é uma vida cristã, isso é viver na plenitude de Deus. Isso é quando um cristão, ele vive de uma forma que o mundo não consegue nos atingir, o diabo não consegue nos atingir, os ataques na mente não conseguem
conseguem vir sobre nós, porque nós vivemos nessa plenitude. Qualquer coisa que vier, nós podemos vencer, nós podemos superar, porque nós vivemos nessa plenitude. Nessa plenitude. O pastor David falou aqui uma coisa muito séria hoje de manhã, porque que a maioria das pessoas, hoje a maioria das pessoas aceitam Jesus Cristo e elas continuam dentro de uma jaula, elas continuam dentro de uma prisão. É porque Jesus Cristo, quando Ele salvou a nossa vida, Ele veio e Ele abriu, Ele a porta, porque Ele é o único que tem poder para abrir a porta da prisão, onde nós estávamos antes. Jesus Cristo, Ele vem e abre a prisão. Agora Jesus Cristo abre a porta, Ele abre a porta, mas Ele não nos entra lá dentro e nos tira, nós temos que sair. Agora muitas vezes nós estamos tranquilos em viver uma vida com Jesus Cristo, aceitamos a Jesus Cristo, mas nós estamos tranquilos e muito cômodos vivendo dentro da nossa jaula, vivendo dentro da nossa prisão pessoal. Nós vivemos em uma prisão muitas vezes, não nós, mas as pessoas, muitas pessoas que aceitam Jesus Cristo porque elas não conseguem viver para liberdade, para fullness, né? para plenitude, às vezes é difícil, para a plenitude que Jesus Cristo oferece, porque é isso que nós temos, irmãos, quando nós temos Jesus Cristo no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos convidados a uma vida de plenitude, não mais uma vida de prisão, não mais uma vida de miséria, não mais uma vida de tristeza absoluta. Tem pessoas que não conseguem olhar para dentro da própria casa, fica triste. Tem pessoas que não conseguem não querem sair do trabalho e ir para casa, porque elas estão tristes, elas estão deprimidas dentro de casa muitas vezes, ou não conseguem sair de casa e ir para o trabalho, porque estão deprimidas, elas sentem aquela pressão, aquela coisa que machuca, que maltrata, porque nós muitas vezes estamos contentes dentro da nossa prisão. E isso Jesus Cristo oferecia para aquela mulher, e a igreja, nós como igreja, falhamos em perceber isso, essa plenitude que Jesus Cristo nos oferece, quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós não temos, e nós não somos mais uma pessoa comum, normal no mundo, nós somos diferentes, nós temos agora uma porta aberta, nós só temos que sair e dar o passo necessário para alcançar essa plenitude, para alcançar aquilo que Jesus Cristo, a riqueza, toda a riqueza que Jesus Cristo tem colocado diante de nós. E isso acontece frequentemente, essa coisa, porque frequentemente nós damos a impressão de que nós somos como qualquer um, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, às vezes nós damos essa impressão de que nós somos como qualquer outra pessoa no mundo, só que a gente tem um pouquinho de religiosidade adicionada às nossas vidas. E às vezes nós fazemos isso para poder deixar as pessoas lá no mundo mais confortáveis, para que elas venham para a igreja, para que elas venham para Jesus Cristo, mas isso não é verdade. Nós precisamos sair dessa situação, nós temos que sair dessa jaula, dessa prisão, dessa coisa. Nós não somos pessoas comuns com um pouquinho de religiosidade, não. Nós somos servos de Deus, lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo, e que temos dentro de nós essa água que flui para a vida eterna, essa unção poderosa do Espírito Santo, que é o que Jesus Cristo está falando aqui, e que é o que essa água representa. Mas o mundo, quando ele vê cristãos desse jeito, que tem essa água, que tem essa coisa fluindo, que tem essa coisa diferente, isso atrai as pessoas querem saber por quê, que aquele cristão ali é diferente dos outros. Então nós não podemos admitir que nós somos iguais a todas as pessoas, só com um pouquinho de religiosidade adicionada. Não, nós somos diferentes, somos muito diferentes, muito diferentes. E nesse texto aqui que nós lemos, nós encontramos mais duas barreiras que essa mulher coloca aqui, porque a gente percebe que quando essa mulher começa a falar com Deus, essa mulher, ela tinha certo conhecimento religioso, essa mulher tinha algum conhecimento de Deus, porque ela falou, os nossos pais adoravam nesse monte, né? Então ela tinha algum conhecimento, e aqui nós vemos duas barreiras. Quais são essas duas barreiras que a gente vê aqui? Ideia errada de adoração e ideia errada sobre Deus, são duas barreiras. Muitas vezes nós temos uma ideia errada do que é adoração, do que é adorar a Deus. E nós temos essa ideia errada do que é adorar a Deus, porque nós temos uma ideia errada do que é Deus, ou de quem Deus é. Essa mulher mostra isso muito claro nessa passagem aqui. E essas duas coisas, elas estão ligadas, né? A gente não pode separar. Adoração é adoração a Deus, adoração não é outra coisa. Eu quero falar um pouquinho disso aqui hoje. O primeiro objetivo da vida cristã não é nos fazer felizes, sabia? Jesus Cristo não nos salvou para que nós sejamos felizes, não é, esse não é o objetivo. É claro que nós vamos ser felizes, a gente passa por muita luta aqui nessa terra, né? Todo mundo quer ser feliz, mas Jesus Cristo falou assim, olha, no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então o objetivo do cristão não é ser feliz, principalmente aqui nessa terra, não é que nós sejamos felizes, mas é nos trazer um conhecimento de Deus e nos capacitar a adorá-los. Nós somos feitos para isso, para adorar a Deus, para adorar a Deus. Coloca Marcos 12:30, por favor, Daiane. Aqui em Marcos 12:30, isso aqui é o primeiro mandamento que foi citado, que foi falado pelo próprio Jesus Cristo, né? Ele estava citando o Antigo Testamento, e ele diz ali, olha só, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Esse aqui é o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento de Deus. Então veja bem, esse é o objetivo do homem. O homem veio à terra para isso, para amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda a força. Nada mais é importante na nossa vida do que adorar a Deus, adorar verdadeiramente a Deus. E essa samaritana mostra esses erros todos aqui. Porque, como eu disse, essa mulher era uma mulher religiosa, né? Ela era interessada em oração e ela falou disso quando ela mencionou, os nossos pais adoravam aqui. E você disse que ela em Jerusalém que adora, ela tem interesse no assunto, mas o interesse dela era um interesse vazio. Por quê? Porque ela tinha uma ideia errada de adoração, e ela tinha uma ideia errada de quem Deus era. Era vazio esse interesse que ela tinha. E muitas vezes nós pensamos, nós não paramos para fazer essas perguntas básicas, não, o que é adoração? Ou o que é oração? São duas coisas básicas na vida do cristão, e nós muitas vezes não paramos para perguntar o que é isso, o que significa isso, o que é oração, o que é adoração. Como frequentemente nós fazemos essa pergunta para nós mesmos? Os discípulos, eles viam Jesus Cristo orar tanto, porque Jesus Cristo orava muito, eu já falei disso aqui, Jesus Cristo orava muito, Jesus Cristo passava noites no monte, Jesus Cristo levantava de madrugada para ir orar, Jesus Cristo passava horas e horas e horas e horas, orando, falando com Deus. Ele era o Filho de Deus, para que ele precisava de tanta oração? Os discípulos viam aquilo, e um dia os discípulos falaram assim, Senhor, mestre, está lá em Lucas 11, capítulo 1, mestre, ensina-nos a orar. Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? Porque eles viam as coisas maravilhosas que Jesus Cristo fazia, eles viam, bom, eles imaginavam assim, bom, se Jesus Cristo faz isso tanto, se Jesus Cristo ora tanto, é porque isso é bom, é porque isso é importante, e eles pediram, mestre, ensina-nos a orar. Nós, às vezes não sabemos o que é oração, e a gente às vezes não se interessa muito o que exatamente é oração. Nós fazemos muitas coisas, irmãos, automaticamente, nós fazemos muitas coisas mecanicamente, inclusive orar e adorar. Inclusive orar e adorar, nós não colocamos a nossa mente e o nosso coração naquele momento, quando nós separamos para orar a Deus ou para adorar a Deus, nós não colocamos a nossa mente e o nosso coração naquilo ali, né? Quantas vezes, por exemplo, você já se pegou no momento em que você dobra o seu joelho para orar, ou no momento em que você tira um momento para orar ali com Deus, quantas vezes você já se pegou começando a orar a Deus, e de repente você se pega balbuciando algumas palavras, você não tem nem ideia o que é. Porque você começa a orar, você começa a cochilar, a dormir, mas a sua boca continua falando, e a gente fala coisas que vocês não sabem, você assusta assim, né? Porque nós não colocamos nosso pensamento, nós não colocamos nosso coração naquilo, nós fazemos aquilo automaticamente. Quando nós falamos nós vamos adorar a Deus, ou que nós vamos orar a Deus, nós fazemos tudo isso automaticamente, nós não colocamos nosso coração e a nossa mente nisto. Isso é o erro que aquela mulher estava mostrando ali, uma ideia errada de adoração e uma ideia errada de quem é Deus. Porque como que eu chego diante de Deus para orar e eu não presto atenção diante de quem eu estou chegando e o que eu estou falando? São erros que nós cometemos. Agora, não seja duro em você mesmo, nós fazemos isso, todos nós cometemos isso, mas nós temos que cortar isso, nós temos que prestar atenção nessas coisas. Jesus Cristo disse para aquela mulher, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nesse texto que nós lemos, ele falou com a mulher, vocês adoram o que não sabem. Ou seja, isso é adoração sem entendimento. Vocês adoram o que vocês não sabem. Se alguém perguntar para a gente, por que você está adorando a Deus, ou por que você está adorando dessa forma, vamos supor que você está lá com a sua mão erguida, ou que você está dobrado, ou que você está ajoelhado, a pessoa pergunta, por que você está adorando, por que você está fazendo isso, você vai falar, muitos, provavelmente a resposta vai ser, eu sei lá, eu aprendi assim, eu vejo todo mundo fazendo assim, eu aprendi assim, porque nós não perguntamos,
Nós não queremos saber muitas vezes, nós fazemos automaticamente, nós fazemos assim mecanicamente. E nós precisamos mudar isso, mudar essas coisas. Olha, o diabo, irmãos, ele está acima de qualquer coisa, preocupado com o crente que adora a Deus. O diabo, ele não está nem aí se você é feliz, o diabo não se importa, se ele olhar para você e ver que você está feliz, o diabo não está nem aí. Você pode ser feliz, você pode estar montado na grana, você pode ter emprego bom, carro bom, casa boa, você pode ter uma vida maravilhosa. O diabo não está aí, ele não está se interessado, ele não está interessado em atrapalhar você. Mas quando você diz, eu vou adorar a Deus, e quando você coloca a sua mente, o seu coração nisso, em adorar e orar a Deus, o diabo tira todas as armas, as artilharias pesadas que ele tem no inferno, e ele vem porque ele não quer que nós adoremos a Deus, ele não quer. É aí que o diabo tira a artilharia pesada e vem para cima da gente, porque o adorador, ali, ele falou ali que esses são os que o pai procura esses, aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque quando nós colocamos nosso coração e falamos, eu vou agora adorar a Deus, e fazemos isso com entendimento, o diabo treme, meu irmão, o diabo ele se desespera, porque ele sabe que o poder vem daí, ele sabe que o acesso a Deus vem daí, é aí que está o acesso a Deus, e ele então se desespera. Ele não se importa com mais nada. E o diabo, ele faz a gente pensar muitas vezes que a adoração é só em um lugar específico. Quando aquela mulher falou para Jesus, os nossos pais adoravam nesse monte aqui. O diabo, ele às vezes faz a gente pensar que o único lugar que você pode adorar a Deus, ou o único lugar que você pode buscar a Deus é na igreja. Se você for buscar Deus em qualquer outro lugar, e fala, mas isso aqui não é igreja, né? Ou às vezes a gente pensa, eu queria adorar a Deus, mas não dá para ir na igreja agora, ou não está na igreja. Então as pessoas pensam, como aquela mulher disse, né? Nesse monte aqui é que se adora. Nós às vezes achamos que adorar a Deus é só num específico lugar. E ainda tem depois a atitude, né? Algumas pessoas, quando estão dentro da igreja, muitas vezes, nós mesmos, quando eu falo de nós mesmos, eu estou falando de mim mesmo e de nós. Às vezes, dentro da igreja, nós adoramos com um certo respeito, com uma certa reverência, e quando nós vamos adorar em qualquer outro lugar, a coisa é feita relaxadamente, porque nós não colocamos a nossa mente e o nosso coração, e a nossa adoração, ela está limitada ao lugar e não à pessoa. Porque se eu estou numa casa de Deus, se eu estou num lugar santo, eu adoro com santidade. Se eu não estou num lugar santo, eu adoro relaxadamente de qualquer maneira. Por quê? Porque a minha mente está condicionada em um lugar e não na pessoa. E esse era o grande erro que Jesus Cristo mostrava para aquela mulher ali. Por isso ele falou para ela, vocês adoram o que vocês não sabem. Vocês não sabem, ou seja, você tem uma ideia errada de adoração, porque não se adora em um lugar, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, são esses que o Pai busca. Não se adora em um lugar, se adora em espírito e em verdade. E vocês adoram, vocês não sabem quem. Bom, os samaritanos, isso é um outro assunto para outra vez, mas os samaritanos, eles só tinham o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Os samaritanos, eles não tinham ideia do resto dos livros da Bíblia, eles não conheciam, eles não tinham isso. Eles só tinham os 5 primeiros livros de Moisés, só. Por isso eles se baseavam no monte, né? Que Moisés fala da montanha, então para eles era adorar no monte, aquela coisa toda. Eles tinham ideia errada de Deus, ideia errada de adoração, e eles nunca perguntaram. Nunca perguntaram. Muitas vezes a nossa ideia de adoração é errada, né? Porque nós temos uma ideia errada de Deus. Como Jesus disse para aquela mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Como frequentemente a gente pensa sobre Deus, né? E quando nós pensamos sobre Ele, o que a gente pensa sobre Deus? A gente acaba percebendo que a nossa ideia de Deus é vaga, e nós precisamos mudar isso. Como nós mudamos isso? Com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Nós devemos sempre começar com Deus, porque Ele é vida eterna, é o Senhor, Ele é a nossa vida, Ele é tudo nas nossas vidas. Nós temos que começar por aí. Por exemplo, religião não é alguma coisa que nós praticamos, religião é algo que acontece dentro de nós, religião é essa fonte de água viva que Jesus Cristo fala aqui, dentro de nós fluindo para a vida eterna, é isso, não se pratica religião, a religião ela acontece dentro de mim e dentro de você, é assim que é, e Jesus Cristo mostra isso para essa mulher, por isso ele disse que a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aqui então vem a grande pergunta, né? Será que nós somos adoradores de verdade? E se nós não somos, como é que nós podemos nos tornar? Como que a gente pode se tornar?
um genuíno adorador. Eu fiz uma pesquisa nisso, tudo aqui, e o significado, a palavra hebraica usada para adoração é bow down, é se dobrar, né? Quando você quer adorar a Deus, você se dobra. É assim, antigamente os reis, quando eles vinham pela rua, as pessoas se dobravam, né? Só porque eles eram o rei, só porque aquele camarada era o rei, isso é adoração. E a palavra de Deus deixa muito claro que isso é adoração a Deus, quando nós nos dobramos. Por quê? Porque é assim, e Deus deixa isso muito claro na palavra dele. Por exemplo, o segundo mandamento, a gente não vai ler também não, está em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, mas o segundo mandamento, ele nos proíbe que nós façamos imagens de escultura. Deus proíbe que se faça imagem de escultura, e ele fala assim, para que vocês não se dobrem diante delas para adorar. Você vê, se dobrar é adorar. Então muitas vezes a gente quer adorar a Deus e a gente não sabe como. Se você, irmão, quer adorar a Deus, dobre-se diante do Senhor. Fique quieto, fique calado, se dobre diante de Deus e com seu silêncio, com seu coração, com seu entendimento, adora a Deus. As pessoas às vezes não sabem disso, elas não sabem disso, porque a adoração ela é um ato especial. A adoração não é uma coisa, é um ato especial, como a oração ela também é um ato especial do cristão, né? Às vezes a gente participa de um culto inteiro e não há adoração. O que nós fizemos como culto está certo, o culto todo foi uma coisa legal, a gente veio, a gente orou, a gente falou com Deus e tudo, mas não teve adoração. Não teve adoração, muitas vezes nós passamos ali 1 hora, 2 horas e nós não adoramos a Deus. Não adoramos a Deus. Ler a Bíblia, por exemplo, não é adoração, só que ler a Bíblia deve nos levar à adoração, mas não é adoração isso mesmo, porque eu posso ler, meditar e não adorar a Deus. O mesmo se aplica à oração. Eu posso orar e não adorar a Deus. Cantar não é adoração, né? Eu fui na igreja adorar a Deus. Cantar. É claro que a gente adora a Deus através da música, porque o cantar louvores a Deus deve nos levar à adoração. Mas quantas vezes nós cantamos só por cantar, né? Cantamos só por cantar. O cântico, a música, ela tem que nos levar à adoração, mas quando nós cantamos, nós temos que sentir aquelas palavras que nós estamos cantando na nossa mente, o nosso coração tem que estar naquilo. Experimenta, irmão, cantar uma música de louvor a Deus, com o seu coração e com o seu entendimento na letra daquela música, com o seu coração e com o seu entendimento no motivo pelo qual você está cantando aquilo ali, você vai ver que o resultado é outro, aquilo te leva à adoração, mas cantar só não é adoração, não é adoração. Uma pregação, por exemplo, igual a gente faz aqui todo domingo, né? 2 vezes por dia, a pregação também, ela tem que nos levar à adoração. Quando a gente ouve uma pregação, essa pregação tem que nos levar à adoração do nosso Deus, porque se a pregação não nos levar a adorar o nosso Deus, a pregação foi ruim. Principalmente se a pregação terminar com foco no pregador e não em Deus, e não na adoração em Deus, foi uma pregação ruim. Você precisa ter a vontade, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que ter vontade, desejo de se dobrar e de adorar o Deus Todo-Poderoso. Isso tem que nos levar a isto. A adoração é se curvar diante de Deus e adorá-lo, por quem Ele é, não porque é por causa das coisas que Ele faz, né? Porque é muito fácil, quando Deus faz uma coisa grande e maravilhosa na nossa vida, a gente vai lá e adora Ele, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Bom, você está sendo agradecido, você não está adorando a Deus, então a gente não adora a Deus só pelas coisas que Ele faz para a gente. Quando nós adoramos a Deus por quem Ele é. Senhor, eu me prostro diante de Ti, porque Tu és Deus. Só porque Tu és Deus, somente porque Tu és Deus, por nada mais. Às vezes a sua vida está caindo aos pedaços. Eu falo com a minha esposa, muitas vezes, irmãos, quando a coisa está muito difícil, quando o problema está muito apertado, quando a coisa está terrível, a gente está com problema no trabalho, está com problema em casa, está com problema no relacionamento, com problema de tudo que é jeito, a gente reclama, mas a coisa certa a fazer seria se dobrar e adorar a Deus. Senhor, eu Te adoro, Pai, Tu és Deus, Tu és o Deus da minha vida, Senhor. Adora a Deus, que quando nós adoramos a Deus, as coisas melhoram, as coisas acontecem, Deus Ele se move. Olha, irmãos, eu falei outro dia que Jesus Cristo salvou a minha vida e Ele salvou a sua vida, e no dia que Ele salvou a sua vida, Ele se tornou responsável por você.
Você não é mais responsável por você mesmo, você não é responsável por trabalho, você não é responsável por ter dinheiro para comprar comida, você não é responsável por pôr comida na vida dos seus filhos, você não é responsável por nada mais. Jesus Cristo tem total responsabilidade sobre a sua vida, porque Ele disse isso. Quando Ele nos salvou, Ele se tornou responsável por nós. Eu não tenho que estar correndo para fazer as coisas, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Jesus Cristo é responsável por você, pela minha vida e pela sua vida. Nós temos que acreditar nisso. Então se prostre e adore a Deus, porque Ele vai fazer as coisas que você não pode fazer. Nós temos que acreditar nessas coisas, nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, e é o que eu falei aqui no começo, nós estamos presos dentro de uma gaiola, porque a porta está aberta, mas nós não conseguimos sair, nós temos medo, e nós preferimos ficar dentro daquela celazinha ali, porque a gente já conhece aquele espacinho ali, a gente está seguro ali, quando Jesus Cristo já abriu a porta, e tem um mundo de liberdade, um mundo de riqueza, um mundo de coisas boas para nós lá, mas nós olhamos e falamos, tem um leão lá na rua, como a palavra diz, né? Tem um leão lá na rua, eu não vou. E nós fazemos assim. Adoração é se curvar a Deus. Curve-se, curvar mesmo, irmão. Ou você se curva assim, ou você dobra o seu joelho, você se curva a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Talvez você não sabe orar, adore a Deus, se curve e adore a Deus. Prostre-se diante do Senhor. Quando Deus se revelou a Moisés, lá em Êxodo 34:8, Moisés se derrubou no chão, em adoração a Deus, em tremor e temor, e adorando a presença de Deus. A mesma coisa aconteceu quando Deus se revelou a Josué, ele se prostrou no chão e adorou a Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, nós lemos que os 24 anciãos se jogaram no chão diante do Cordeiro, se prostraram, adorando Deus Todo-Poderoso, adorando o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até se prostrando, irmãos, é que nós adoramos. Nós temos que fazer isso. Se prostramos, uma frase que a gente ouviu muito antiga, talvez você já conhece, mas eles falam que a mais alta posição que um homem pode ter diante de Deus é de joelho. Essa é a mais alta posição, é de joelho, é prostrado diante de Deus, é prostrado diante de Deus. Esse é o nosso objetivo como igreja, adorar, se curvar diante de Deus, se humilhar, ficar em silêncio, ser cheio de temor pela presença do nosso Deus. Aleluia. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou pular algumas coisas aqui. Tem só uma, lá em Êxodo, em Números, no capítulo 16, 17, teve lá uma rebelião, chamada rebelião de Corá. Só isso aqui eu já termino, 5 minutinhos. Chamada de a rebelião de Corá. Tinham 3 homens lá, Corá, Datã e Abiru. Eles estavam lá no meio do povo de Deus ali no deserto. E eles estavam assim, vem cá, por que esse aí, Moisés e Arão, por que esses dois aí, eles acham que eles têm direito de falar para a gente como que a gente adora a Deus, como que a gente busca a Deus, né? E esses 3 homens então, eles reuniram algumas pessoas ali, eles fizeram uma reunião, chamaram um monte de gente, e as pessoas foram. Olha, irmãos, as pessoas estão sempre dispostas a ouvir coisas novas. As pessoas estão sempre dispostas a ouvir novidades. Aqueles 3 homens, eles se levantando contra Arão e Moisés, e ele reuniu um monte de pessoas, e as pessoas foram para ouvir. Não importa, as pessoas estão sempre prontas para ouvir alguma coisa, né? Ouvir alguma novidade. Isso é um perigo. Mesmo no nosso meio, às vezes a gente ouve um rumor e a gente corre lá, aqueles homens reunidos, e falam assim, olha, Moisés, esses Moisés e Arão, eles não têm direito de falar para nós como que nós servimos a Deus e como que nós adoramos a Deus, porque todos nós somos santos, e nós vamos entrar na presença de Deus, eles não têm como dizer como a gente vai fazer isso. E o povo aceitando aquela coisa toda, depois Moisés chega ali e vê aquela situação toda e fala com Deus, Deus ficou muito bravo com aquela coisa e falou com Moisés, sai de perto que eu vou destruir esse povo tudo agora. Não, Senhor, tem misericórdia. Aquela coisa toda que Moisés era muito manso e muito amoroso, enfim, aqueles homens se rebelando contra Deus e colocando todo aquele povo ali contra Deus. É assim que nós devemos adorar. Bom, fazendo a história curta, Deus foi, no dia seguinte, Deus abriu a terra, Deus
fez o chão se abrir e engoliu aqueles 3 homens, a família dele, todo aquele povo. E quando todas as outras pessoas que estavam ali reunidas para ouvir eles reclamarem de Arão e Moisés, viram que o chão se abriu, eles começaram a correr, vamos fugir, que o chão vai se abrir e engolir a gente. Deus mandou fogo do céu e destruiu mais de 250 homens ali que estavam parados, dando ouvido àqueles 3 homens que estavam armando alguma coisa contra Moisés e Arão. E Deus destruiu eles com fogo. Deus então no capítulo seguinte, 17, chega para Moisés e fala: olha Moisés, porque essa questão de adoração é algo que Deus leva muitíssimo a sério. Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você reúne os 12 líderes do povo, era um líder de cada uma das tribos, reúna os 12 líderes do povo, fala com eles para trazerem o bastão deles, aquele bastão que eles tinham, que eles tragam o bastão deles, cada um deles escreva o nome no bastão, traga e te entregue aqui. Moisés pegou os 12 bastões com o nome de cada um escrito e colocou dentro do templo, dentro do tabernáculo, e Deus falou com ele: olha, aquele que amanhecer florido amanhã, é aquele que tem o direito de falar para o povo como que o povo deve adorar, é aquele que tem o direito de liderar o povo, para acabar logo com essa bagunça. No dia seguinte, a vara de Arão amanheceu florida, né? E Deus então mandou Moisés pegar a vara de Arão, que floresceu, e colocar dentro da arca da aliança, como um token, como uma lembrança de que quem fala como que a adoração tem que ser é Deus, porque Ele é que é de ser adorado, e é Ele quem resolve como que a adoração deve ser feita. E a adoração deve ser feita como a Bíblia ensina. Nós nos prostramos e nós adoramos a Deus, e como Jesus Cristo veio e falou, nós fazemos isso em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A adoração é algo muito sério, meu irmão. É muito sério, e nós nascemos para isso, como o primeiro mandamento que nós acabamos de ler aqui disse, nós temos que amar o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, amar o nosso Deus, e adorar a Ele. Lembre-se disso, quando você for adorar a Deus, quando você falar, eu vou agora adorar a Deus, se prostre diante de Deus. Se prostre diante de Deus. Quando você for cantar uma música de adoração a Deus, coloque o seu coração e a sua mente naquilo ali e faça realmente com entendimento. Não como aquela mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Adore com entendimento, sabendo quem Deus é. Tenha uma ideia certa de Deus, do seu Deus, o Deus que te criou e que te tirou lá do mundo do pecado, que lavou a sua alma com sangue, que te purificou de todos os pecados. Amém? Essa é uma mensagem que Jesus Cristo estava dando para essa mulher. Eu vou falar mais disso ainda para frente, né? Tem vários aspectos da conversa de Jesus Cristo com essa samaritana que são importantes e que a gente merece a gente dar uma olhada neles. Esse é um da adoração. A gente vai olhar outros depois em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus, na nossa vida. Deus, o Senhor tem feito maravilhas, ó Deus, no nosso meio. Pai amado, muito obrigado pela salvação, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um de nós que estamos aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai amado, para que nós pudéssemos ser tocados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e eu peço que a bênção do Senhor seja com os teus filhos. Abençoe a semana de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor vá adiante de cada um dos teus filhos, ó Deus, para solucionar os problemas, ó Deus, para destruir as barreiras, ó Pai, para queimar, ó Deus amado, as obras das trevas, ó Deus, sobre a vida deles, e em nome de Jesus Cristo, dar vitória a cada um. Visita, Senhor, a família desse, ó Deus, que está em necessidade, que tem doente em casa, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, leva, meu Deus amado, o bálsamo, Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus, cobre com o sangue precioso de Cristo, e Senhor amado, traz a cura, a libertação, Senhor, e a salvação para aqueles que necessitam, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, agora e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom, eu já tenho os dados do acampamento que a gente vai semana que vem, mas o pessoal que vai mesmo não está aqui hoje. O pessoal que vai se batizar e tudo. Mas quem quiser, a gente, sexta-feira agora começa o Tuscarora, lá na Pensilvânia. Eu normalmente eu vou sábado de manhã, eu durmo lá no sábado, eu e a Lúcia, a gente dorme no sábado, tem culto de manhã e à tarde no sábado, tem outro culto no domingo de manhã, e depois tem batismo. É isso que eu faço, eu vou sábado e domingo, e depois a gente vem embora. Quem quiser fazer isso, a gente tem um preço para isso. Quem quiser ir só no domingo, ficar lá, passar o dia, almoçar, ficar na piscina e essas coisas, assistir o batismo, também tem um preço para isso. É só falar comigo e dar o seu nome que a gente
a gente deixa tudo prontinho, tá bom? Porque a gente tem que avisar a Lúcia e a Isa e essa semana, tem que ser essa semana. Oi? É isso, obrigado. Nós não vamos ter culto aqui no domingo à noite, porque a gente vai estar lá, vai ter culto lá. Domingo que vem não temos culto aqui, tá? Então, não venha para o culto à noite, porque a gente não vai estar aqui. A gente move, sabe? A gente leva todo esse equipamento, a gente desmonta tudo aqui e leva e monta lá, e a gente tem os cultos normais lá. Então, é uma hora de dirigindo, tem muita gente que vai para lá, muita gente que não vai para ficar, mas que pega o carro de manhã e vai para lá cultuar com a gente e passa o dia lá no domingo. Então, é uma opção, se você quiser fazer isso, tá? Só fala com a gente antes. Amém. Deus abençoe. Então, tem um cafezinho ali atrás para a gente tomar e semana abençoada para todos. Amém.